Meu Deus do céu, a gente tem que fazer um vídeo para explicar o que a gente faz de fato, o que a igreja ensina, como a igreja orienta os seus fiéis a respeito da devoção à Nossa Senhora, o que de fato nós católicos fazemos. Nós adoramos a Virgem Maria, nós adoramos os santos. Como é que é? Nossa Senhora para nós fica ali no pé da Santíssima Trindade ou fica misturado na Santíssima Trindade? Nesse vídeo nós vamos falar sobre a devoção à Santíssima Virgem Maria. Não é uma devoção qualquer, é algo muito presente, muito forte na vida de nós católicos, mas também vamos tentar aí organizar, tornar claro essa confusão que existe a respeito desta idolatria que alguns pensam que nós católicos fazemos em relação à Mãe de Deus. Respira fundo e vamos embora. Simbora! Antes de começar o conteúdo desse vídeo, é preciso ensinar vocês a fazer uma coisa, a dar likes inúmeras vezes aqui nesse vídeo, porque o YouTube tá roubando os nossos likes. É verdade, muita gente tem relatado que dá ali o seu like, depois vai ver não tá aparecendo o like que a pessoa deixou e dá inúmeras vezes, 2, 3 vezes e não registra realmente o like nos nossos vídeos. Mas a gente pede que você seja insistente. Pois é, a gente precisou fazer um vídeo sobre isso, algo que é tão óbvio. Quem conhece um pouco da doutrina católica, como a igreja orienta os seus fiéis a respeito disso, já está cansado de saber, mas é preciso que a gente explique minuciosamente qual é a posição da igreja, o que de fato significa a devoção à Virgem Maria. A gente adora a imagem, a gente adora a Virgem Maria. Qual é o lugar dela na vida de um católico? E é preciso ter paciência, porque esse tipo de questionamento, dúvida, ignorância sempre vai existir. Sempre vem à tona esta questão: ah, mas vocês adoram a Virgem Maria, os santos, para nós só tem um Deus. E para nós católicos também. Então nós vamos nesse vídeo tentar deixar claro essas questões, essas dúvidas. Quem sabe aí quando surge um questionamento você já encaminha o vídeo para a pessoa e te economiza um trabalho. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a devoção à Virgem Maria, ela não é a mesma devoção que a dos outros santos. É uma devoção especial. Ela tem um papel especial na nossa vida de cristãos. O verdadeiro católico conhece, ama e tem por Nossa Senhora uma devoção especial, porque ela é a rainha do céu, ela é a Santa Mãe de Deus, aquela que foi preparada por Deus desde a sua concepção, pura e sem mancha, para uma missão especial. Todos os santos receberam de Deus missões especiais, mas nós precisamos convir que a missão de ser a mãe do Filho de Deus, a Arca da Aliança, aquela que hospedaria em seu ventre o Santo Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, é uma missão mais que especial. Exatamente, assim como o anjo disse para a Virgem Maria, quando o anjo aparece: Ave Maria, cheia de graça, Caire Maria, que caritomene. A gente sabe da dificuldade do português traduzir as outras línguas e o significado das outras línguas, principalmente as línguas que são mais ricas de significado, né? Então quando você percebe que do grego é um termo muito mais rico do que o português, que significa não só cheia, né? O copo tá cheio, tá beleza, tá faltando um pouquinho, mas o copo tá cheio, a gente entende assim no português, mas no original não. Caire Maria, que caritomene, Ave Maria, cheia, repleta, transbordante, plena da graça de Deus. É assim o trato do próprio anjo com a Virgem Maria, ou seja, é o trato do próprio Deus com a Virgem Maria. Ou a gente acha que o anjo vem da cabeça dele: ó, vou descer na terra, vou falar com aquela mulher ali, ó, oi, repleta da graça de Deus, você é cheia de graça. Se ele é enviado por Deus, ele fala aquilo que está no coração de Deus. Então o próprio Deus trata Maria assim: Caire Maria, que caritomene. Causa até um certo espanto como que palavras tão claras que estão na Bíblia, na tradução em português, passam meio que despercebido, propositalmente, por algumas pessoas que não querem aceitar esta plenitude que há da graça de Deus em Maria. Se o anjo a chamou de plena da graça, cheia da graça, o Senhor é contigo, Deus é com Maria, como isso pode ser negado? Por que nos acusam tanto por este amor, por esta devoção àquela que é plena da graça? Depois, quando vem o cântico de Maria, que a gente
tem em Lucas: a minha alma glorifica o Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a pequenez de sua serva. Ela, toda humilde, sabendo-se tão pequena, reconhecendo-se tão pequena, glorifica o Senhor pela grandeza da graça que ela recebeu. O povo de Deus esperava o Messias e elas esperavam que o Messias nascesse, né? As moças esperavam, mas Maria se sentia a mais indigna das servas, a menorzinha de todas, e quando ela recebe a visita do anjo, aquele espanto, como isto vai acontecer? Porque ela sabia que não seria por ela, mas pela graça de Deus, da qual o próprio anjo diz que ela estava repleta. No próprio versículo 48 de Lucas 1, ela vai dizer, vai proclamar, né, em profecia: me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. E é assim quando ela chega já na casa de Isabel, ela que gestando o rei, o Salvador, poderia ficar tranquilona na sua casa. Mas sai para servir. Sai para pôr-se a serviço. E alguns usam até disso, dessa simplicidade. Não, ela reconheceu a pequenez para falar, não, ela não merece ser assim venerada, nem reconhecida. Não, é o contrário, é o modus operandi de Deus, gente. Deus usou disso. Se fosse assim também, Jesus não poderia ser adorado, porque ele veio humilde, nasceu na condição humana, o verbo encarnado, de forma muito simples. Viveu em Nazaré ali na simplicidade. Antes que Jesus ensinasse com suas palavras que aquele que quer ser o primeiro seja o servo de todos, Maria já vivia isso. Ela, a primeira escolhida por Deus, se coloca a serviço de sua prima, põe-se a caminho, uma longa distância até chegar na casa de Isabel, e Isabel rejubila na presença de Maria, porque o neném reconhece ali a presença do Salvador. De onde me vem a graça de receber em minha casa a mãe do Salvador? E ninguém tinha falado para Isabel que Maria estava grávida, teria ficado grávida do Espírito Santo. Isabel também, por profecia, proclama, né? De onde me vem a honra de receber a mãe do meu Senhor. Ou seja, a mãe de Jesus, ela é a mãe de Deus. Jesus é Deus, logo é a mãe de Deus. Por isso que nós reconhecemos Maria como mãe de Deus, Theotokos. E essa é uma devoção dos primeiros séculos, ou seja, dos discípulos de Jesus já reconheciam Maria como mãe de Deus. Isabel também exclamou: bendita és tu entre as mulheres, ou seja, Ave Maria. Entre todas as mulheres. Entre todas as mulheres, ou seja, Ave Maria, ela é bíblica. Ave Maria, cheia, repleta da graça, o anjo que diz: bendita sois entre todas as mulheres. Foi Isabel que diz, né? Bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. Quem? Jesus. Existe uma grande dificuldade de algumas pessoas perceberem a diferença entre latria e dulia, né? O nosso culto de veneração e o culto de adoração. A dulia, né, é diferente da latria. A latria nós prestamos a Deus, né? É o culto ao Senhor. Ele é o único Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 deuses? Não. Um só Deus em 3 pessoas. A igreja vai falar dessa devoção oficialmente. Esse é o documento que a igreja fala sobre a sua doutrina. Catecismo da Igreja Católica. E se você for lá no parágrafo 963 até o 975, você vai encontrar tudo que a igreja diz sobre o papel da Virgem Maria na vida do cristão católico. E você vai reconhecer que a igreja, a doutrina oficial da igreja, não coloca Maria como deusa, como a nossa redentora, como a nossa salvadora, que merece a adoração, merece a latria. É o culto de veneração e não de adoração. E a gente não pode esquecer também o papel que Nossa Senhora exerceu na vida de Jesus nos seus dias sobre a terra aqui, enquanto viveu a sua vida pública, que iniciou por intercessão dela, né? Mesmo talvez tendo adiantado ali a hora de Jesus, mas foi por intercessão, aquela que tudo vê, aquela que tudo percebe, que Jesus transformou a água em vinho. Depois aquela que permanece de pé ao lado de Jesus, que permanece no sofrimento de Jesus, aos pés da cruz, firme, a mãe que vê o seu filho sofrendo todas as dores mais difíceis de serem suportadas sobre esta terra e que permanece firme e depois recebe o filho retirado da cruz. Maria sempre presente na vida de Jesus e sempre presente na nossa vida. E não é à toa que Jesus dá a João Maria como mãe,
e dá João como filho a Maria, dizendo: humanidade, recebe a tua mãe, mãe, receba os homens todos desta terra como os teus filhos. Então sim, naquele ato de Jesus, nós recebemos Maria por mãe, a nossa mãe e mãe de Deus. Então como desprezar isto? Palavras claras na Sagrada Escritura que merecem esta reta interpretação desta maternidade que nos é dada pelo próprio Jesus, né? Sermos filhos de Maria. Até alguns dizem que não, que Maria teve outros filhos, que Jesus era só mais um filho, né? Um filho especial, mas Maria teve outros filhos. Não, se fosse assim, Jesus não daria Maria a João. João, a partir daquele momento, levou-a para sua casa e cuidou dela, porque não tinha outros filhos, né? Essa é a realidade. Nos termos bíblicos, você vai encontrar a mesma palavra, por exemplo, irmãos, para tratar de primos, de parentes. Quem faz uma exegese séria sabe que isso é verdade. Então são tentativas de desqualificar a Virgem Maria, mas isso é impossível, porque o próprio Deus a qualifica. Se a gente for perceber biblicamente também, desde Gênesis ao Apocalipse, Maria está presente. Você percebe em Gênesis, quando acontece o primeiro pecado, Deus expulsa do paraíso o ser humano e diz para aquela serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, ou seja, ela será esmagada pelo calcanhar da mulher. E você vai encontrar o mesmo termo mulher, por exemplo, nas bodas de Caná, quando Jesus fala para Nossa Senhora, né? Mulher, o que temos nós com isso, né? Com esse problema que eles estão enfrentando. O termo mulher em Jesus é usado de forma muito nobre, e um grande erro que as pessoas cometem é tentar interpretar os termos bíblicos, levando em consideração a forma que nós usamos hoje as palavras. Durante toda a palavra de Deus, nós vemos esta presença, a importância da mulher nas passagens também do Antigo Testamento, por exemplo, em Esther, que é uma prefiguração da imagem de Nossa Senhora. Esther, que se coloca entre o povo e o rei como aquela que intercede, que vai até mesmo expor ali o seu pescoço e pedir ao rei que salve o seu povo. Esta é a Virgem Maria, que se coloca entre nós, o povo, e o rei, e pede ao rei as graças de que tanto precisamos. A passagem de Esther é muito interessante porque as palavras de Esther é para o rei. Se eu encontrei graça diante do rei, conceda a minha vida é a vida do meu povo. Então o rei fala: mas como? Por que está acontecendo? Né? E concede a graça. Ele revoga aquela sentença que tinha sido dada. Exatamente. E Amã, aquele que estava tramando tudo contra o povo judeu, ele é sacrificado. Então, Esther é essa figura de Maria que se coloca na presença de Deus. Agora, com as palavras de Maria: se encontrei graça diante do rei, conceda-me essa graça ao povo, ao meu povo, à minha descendência. Deus jamais recusará, porque Deus mesmo disse para a Virgem Maria: és cheia de graça. Olha uma partezinha desse livro que tem tudo a ver. As Glórias de Maria. São Pedro Crisólogo diz que esta donzela, com letra maiúscula, por haver hospedado a Deus em seu seio, cobra-lhe de aluguel pela hospedagem a paz ao mundo, a salvação aos perdidos, a vida aos mortos. Esta é a Virgem Maria, se coloca diante do rei, se coloca diante de Jesus Cristo, que não consegue lhe negar nada, e Jesus Cristo se coloca diante de Deus Pai, que não consegue negar nada ao seu Filho, que deu a vida pela humanidade. Alguns dizem que Jesus é o único mediador entre o Pai e nós. Sim, isso é bíblico. Ele é o intercessor na questão salvífica para a nossa salvação. Nenhum outro conquistou a salvação para nós. Cristo é o mediador. Agora, entre Cristo e nós temos a Virgem Maria, que está em comunhão com Cristo. E que justamente por esta humildade, por esta pequenez, causa tanta raiva ao inimigo de Deus. O diabo tem horror à Virgem Maria, por causa da promessa de Gênesis. Porém, inimizade entre ti, Satanás, e a mulher e a sua descendência. E esta inimizade estende-se até o livro do Apocalipse, quando no capítulo 12, versículo 17 diz: e o diabo então se irritou contra a mulher. Ao termo mulher. Com letra maiúscula. E foi fazer guerra ao resto da sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esse filho que nasce dessa mulher também, a palavra
palavra de Deus em Apocalipse vai dizer. Ele é arrebatado para junto do Pai, colocado à direita lá do trono de Deus, ou seja, o próprio Cristo que queria governar a nação com cetro de ferro. É ele, o Cristo, o Deus, né? Filho de Deus, está ali. E aquela então que gera este filho só pode ser a Virgem Maria, que gerou o Filho de Deus. De fato, isso é histórico. Então Apocalipse não diz somente da igreja, essa mulher simbolizando, né, a igreja, não, mas também a própria Virgem Maria. Porque no versículo 13 fala: o dragão, vendo que fora precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao menino. Menino com letra maiúscula, referindo-se a Jesus Cristo. Então, esta inimizade que se estende do Gênesis ao Apocalipse até os nossos dias, o próprio demônio que, odiando, tendo este furor, esta raiva à Virgem Maria, coloca até mesmo dúvidas, questionamentos, incertezas no coração de muitos cristãos a respeito desta veneração e este amor que devemos ter pela Santa Mãe de Deus. Ou seja, meus amigos, meus irmãos, não adoramos a Virgem Maria, mas temos por ela uma devoção especial. Ela é a nossa intercessora junto a seu Filho Jesus Cristo, pela comunhão com Deus, que todos aqueles que estão em Deus têm, né? Não é privilégio só da Virgem Maria, mas de todos aqueles que estão no céu, participando da glória de Deus. Mais um questionamento que sempre aparece: mas para que a imagem da Virgem Maria? Né? Isto não seria uma idolatria? E a resposta ela é muito simples. Assim como nós temos nas nossas casas fotos daqueles que amamos, porta-retratos, quadros na parede com os nossos avós falecidos, aquelas pessoas por quem temos muito carinho, temos em nossa casa a presença da Virgem Maria. Assim como ela trouxe tanta graça para Isabel, né? Quando Maria está presente numa casa, numa foto, num quadro, como nós temos aqui Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Como um ícone. Um ícone que, ao olhar para Nossa Senhora, o que ela nos lembra? Deus, nosso Senhor, né? Eu sou apenas a serva, a humilde serva do Senhor, mas ela remete para a grandeza e o senhorio de Jesus Cristo. Essa também é uma das dificuldades que alguns têm de perceber a diferença entre ícone e ídolo. Nós temos ícones na nossa casa, são sinais que arremetem para algo além dele mesmo, né? O ídolo não, ele rouba a glória de Deus para si mesmo. Nós não temos ídolos, nós temos ícones, temos sinais. E a Virgem Maria sempre foi muito presente na vida de todos os santos da igreja. Todos os santos tiveram uma devoção especial a ela. Um fato que aconteceu na vida de São Nicolau de Mira, né, o famoso Papai Noel, é muito interessante para frisar assim, o papel da Virgem Maria na nossa vida. Estava tendo o concílio de Nicéia e estava lá Ário, que era um bispo, né, com uma heresia, que é o arianismo, que colocava em dúvida a divindade de Jesus e também a maternidade divina da Virgem Maria. Quando Ário se pronunciou contra a divindade de Jesus, contra a maternidade divina da Virgem Maria, Nicolau se levanta furioso, vai até Ário e dá um tapa na boca de Ário, né? E aquela confusão entre os bispos, né? Aquela coisa toda, entre os cardeais, aquela coisa toda. E eles decidem punir Nicolau por causa disso, apesar de não concordarem com Ário, né, com o arianismo, tiveram que punir Nicolau e prenderam Nicolau e tiraram dele o pálio, aquilo que os bispos usam, tiraram o pálio e tiraram um exemplar do evangelho que andava sempre com os bispos. Então estava na cela, lhe aparece Jesus e Maria. Então eles lhe perguntam, né, por que você está aqui? E aí Nicolau responde: porque eu vos amo, meu Senhor e meu Deus. Então neste momento Jesus e Maria devolvem para Nicolau o pálio e o exemplar do Evangelho. Então Nicolau é novamente introduzido no concílio de Nicéia e continua a participar do concílio por intervenção do próprio Jesus e da própria Virgem Maria. As narrativas de experiências com Nossa Senhora na vida dos santos são inúmeras. Nós temos inúmeros milagres da Virgem. Quem vai ao Santuário de Aparecida, que nós temos a graça de ter aqui no Brasil, fica extasiado com tantos milagres que vêm pelas mãos humildes de Nossa Senhora, pela sua intercessão, que sim, são concedidas por Jesus Cristo, mas pela intercessão daquela que se põe como a humilde serva. Não tenhamos medo de amar a Virgem Maria de todo o nosso coração, porque amando também a mãe,
nós estamos amando e honrando o Filho. Ninguém de nós gostaria de ver ofendida a nossa mãe aqui nesta terra. Todo filho se alegra quando alguém elogia a sua mãe. Da mesma forma, nosso Senhor Jesus Cristo se alegra com um coração que ama e venera Nossa Senhora. Esse vídeo ficou um pouco longo, a gente pede desculpa, mas a gente achou necessário tocar nesse assunto com esses detalhes todos. Tinha muito mais coisa para falar, não vai dar tempo, ia ficar cansativo, mas espero que você faça um bom proveito disso. Temos uma livraria online. Sim. Você pode entrar lá, livraria.deitiba.com.br, tem muitos livros lá, inclusive livros sobre Nossa Senhora. Você vai encontrar lá muita coisa legal. Compartilhe este vídeo, espalhe aí entre os seus contatos. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau.